Olá, gente. Tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Todos bem, tá? E a gente vai para a nossa aula de hoje, que é o basicão de vetores, né? O basicão que a gente precisa saber de vetores, já que os vetores compõem diversos conteúdos da física e diversas matérias, tá? Então, saber o conceito, conceituar e operar de maneira simples, o que normalmente é cobrado para a gente com vetores, é bem importante, tá? Então, a gente vai aqui, ó, o basicão. O que é, primeiro vamos pensar aqui, ó, no que é essa coisa esquisita chamada vetor, tá? Que uma galera tem maior dificuldade, mas o que é esse vetor? Ele é algo bem simples, tá? O vetor, ele não é nada mais, nada menos, tá? Do que uma seta. Que é isso, Moura? É isso mesmo. O vetor, ele é uma seta, tá? Por que ele é uma seta? Imagina comigo, eu estou pensando em uma seta, estou imaginando aqui uma seta comigo. Aí eu digo para você, poxa, desenhe uma seta aí no teu caderno, eu sei que está me acompanhando, tá? Você vai desenhar exatamente a seta que eu imaginei? Não, né? Extremamente pouco provável que isso aconteça, tá? Por quê? Uma seta, ela tem algumas características para que ela saia lá do jeito perfeito, do jeito que a gente quer, tá? E uma seta simples que eu estou falando com vocês, né? Como assim, Morinha? Por exemplo, eu preciso te dar algumas características para que você desenhe a seta que eu estou pensando nesse momento, né? Imagina que eu falo para você, desenhe uma seta, tá? De 10 centímetros, beleza? E aí você vai desenhar uma seta de 10 centímetros aí no seu caderno, tá? Você vai desenhar exatamente a seta que eu estou pensando? Não, né? Por quê? Por mais que ela tenha 10 centímetros, tá? Você não vai desenhar exatamente a seta que eu estou pensando, porque a seta pode ser para cima, a seta pode ser para baixo, a seta pode ser na horizontal, a seta pode ser na vertical. Ela vai ter o tamanho que eu estou pensando, tá? Então, quando a gente dá essa primeira característica do vetor, que é o módulo, né? Essa característica do módulo, ela está ligada na minha seta ao tamanho da seta, né? Quando eu falo no tamanho, eu também posso estar pensando no valor, né? Se eu for colocar um valor numérico, tá? Então, o tamanho da seta, o valor que representa a seta, é o que a gente chama dessa característica módulo, que é a primeira característica do vetor. Tá? Mas eu estou pensando na minha seta e quero que você desenhe. Aí eu vou dizer para você o seguinte, desenhe uma seta aí de 10 centímetros na vertical, tá? Vamos desenhar uma seta de 10 centímetros na vertical. Necessariamente você desenha uma seta que eu pensei? Provavelmente não, de novo, né? Por quê? Porque quando eu te disse que é na vertical, umas pessoas podem ter desenhado a seta para cima. E as outras pessoas podem ter desenhado a seta para baixo. Então, quando eu te dou a segunda característica, que é a direção, o que é a direção? Direção é uma vertical, é uma horizontal, né? Direção é, por exemplo, você colocar na diagonal. Ou simplesmente eu te dizer quantos graus ela está inclinada em relação à horizontal ou diagonal, né? Como, por exemplo, a rosa dos ventos, né? Como faz a geografia sudeste, leste, né? Noroeste, também é uma direção, né? E se eu quiser que você desenhe a seta perfeitamente do jeito que eu estou pensando, eu preciso te dar mais um comando para fechar. Por exemplo, desenhe a minha seta de 10 centímetros, tá? Na vertical para cima. Então, quando eu falo para você, desenhe a seta de 10 centímetros na vertical para cima, você vai desenhar necessariamente a seta que eu estou pensando? Sim, tá? Se não, ocorreu algum problema na nossa comunicação sobre o que é 10 centímetros
sobre o que é vertical ou sobre o que é para cima. Então, quando eu digo para cima, eu estou te dando a última característica do meu vetor, que é o sentido, tá? Então, esse sentido ele vai ser para cima, tá bom? Para trás, para frente, para baixo, tá? Para a esquerda, para a direita. Então, esses são exemplos de sentido, tá? Existe uma confusão muito comum que se faz entre direção e sentido, tá? Sentido, se você tiver dúvida, pensa que é para onde você vai, né? Por exemplo, o metrô. O metrô tem dois sentidos, né? Porque o metrô anda na horizontal. Toda horizontal tem dois sentidos. Tá? Então, por exemplo, pegar um metrô aqui no Rio de Janeiro, você pode pegar um metrô, por exemplo, sentido Pavuna ou sentido Botafogo, né? Então, ele anda na horizontal, mas ele tem dois sentidos. Ele pode ir para a direita ou ele pode ir para a esquerda. Tá? Então, o sentido é para onde vai. Se você tiver alguma dúvida, se liga nessa ideia. Então, quantas características, no mínimo, uma seta tem que ter? Uma seta tem que ter 3 características: um módulo, uma direção e um sentido. Como o nosso vetor é uma seta, quantas características, no mínimo, o nosso vetor tem que ter? Ele tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá? E aí, quando a gente vai representar o vetor, a gente vai representar um vetor como uma seta. Então, por exemplo, posso representar alguns vetores com vocês aqui do lado. Mas eu vou representar esse vetor, que é uma setinha, e para dizer que é um vetor, vou simbolizar ele por uma letra, só que eu quero te indicar que é um vetor A. Então a gente coloca uma setinha em cima da letra, né? Muitas vezes a galera fica com dúvida. Pô, Morinha, para que serve essa setinha em cima da letra? A setinha em cima da letra é para você saber que essa grandeza, tá, é um vetor. Só para isso. É um vetor. Né? Então, como você desenha uma setinha em cima da letra, só para você saber que essa grandeza é uma grandeza vetorial, que a gente diz. Ela é representada por um vetor. Tá? Então, esse vetor que eu te desenhei, por exemplo, ele é um vetor de direção horizontal, de sentido para a direita, tá bom? O sentido dele é para a direita, e ele tem um módulo, por exemplo, de 2 quadrados. Né? Minha unidade aqui eu vou medir em quadrados. Então, um módulo de 2 quadrados. Então, se eu quisesse representar o módulo de um vetor, como é que a gente representa, por exemplo, o módulo dele? Tá? O módulo na matemática tu já está acostumado. Eu vou colocar o meu vetor com 2 barrinhas. Aí eu quero te dizer o módulo. Para que a gente não tenha que ficar fazendo isso, que dá muito trabalho, normalmente a gente desenha simplesmente a letra. Aí quando eu desenho a letra sem a seta em cima, eu estou dizendo que é só o módulo do vetor. Né? Por exemplo, aqui o meu módulo é de 2 unidades, 2 quadradinhos, um módulo 2. Tá bom? Então, isso daqui é o meu módulo. Por exemplo, poderia representar um outro vetor para você. Né? Se eu representasse agora um vetor B, né? Um vetorzinho para cima. Esse é o meu vetor B. Então, o meu vetor B aqui, ele é um vetor vertical, que está apontando para cima, e tem um módulo, por exemplo, de 2 unidades, para a gente representar, de 3 unidades. Para representar de forma mais fácil, eu coloco só o B. Então, tem um módulo de 3 unidades, enquanto no vetor A tem um módulo de 2 unidades. Tá? Então, se você altera qualquer uma dessas características desse vetor, eu tenho vetores diferentes. Por exemplo, eu posso ter vetores com o mesmo módulo, mais vetores diferentes. Como assim, Morinha? Vetores com o mesmo módulo, mais vetores diferentes. Vou pegar o exemplo do nosso vetorzinho B, que tem um módulo de 3 unidades. Só que ele é um vetor vertical para cima. Se eu desenho uma seta ao lado vertical para baixo, por exemplo, essa seta também é vertical, também tem 3 unidades. Só que ela é uma seta diferente dessa. Tá? Por que essa minha nova seta é diferente da anterior?
Ah, mano, é muito fácil, porque uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. Ou seja, o simples fato de eu ter mudado uma das minhas características, que é o sentido, faz com que eu mude a seta completamente. Então, se eu mudar qualquer característica, eu mudo o vetor. Por um acaso, quando a seta aponta no sentido contrário, ela é um vetor muito parecido, porém apenas com o sentido contrário. Então, se eu sei que esse daqui é o meu vetor B, significa que esse daqui é o meu vetor menos B. Então, esse é o meu vetor menos B. Ou seja, o que é o vetor menos B? É o vetor B com o sentido contrário. Então, se você vê um menos em um vetor, significa pura e simplesmente sentido contrário, sentido oposto. Tá? O módulo vai continuar sendo o mesmo, no meu caso aqui, 3 unidades, ele vai continuar sendo vertical, ele tem apenas o sentido oposto. Tá? Então, essas são as primeiras características dos vetores. Tá? Agora, eu vou chamar aqui com você, que é o que a gente vai precisar saber fazer com os vetores para a maioria das questões. O que a gente vai precisar saber fazer é somar. Tá? Então, como a gente vai precisar saber somar os nossos vetorizinhos, eu vou chamar isso, vou até abrir uma aspas, eu chamo isso de uma álgebra vetorial. Tá? Não é necessariamente isso, mas vamos dar esse nomezinho. O que, que a gente vai fazer? A gente vai aprender a somar. Que isso, mano? Tá louco? Somar eu já sei, sabe? Você sabe somar números. Somar setas é diferente, tá? Então a gente vai aprender a somar. Esse é o nosso objetivo maior da nossa aula. Eu vou fazer alguns casos. Os 3 casos são os casos principais, são os casos que você deve saber bem. Por quê? Porque eles são os que mais aparecem. Tá? Então, esses casos eu tenho que saber bem, vou focar aqui. Tá? Nessa minha ideia de saber somar, vou fazer os meus primeiros 3 casos. Primeiro casinho é o que eu chamo aqui de bobeiras, de bobeiras, de bobeiras, de soma, somando. Pô, Moura, como assim? É isso mesmo que você ouviu, tá? Como é que você vai somar quando você tiver dúvida? Somando. Então, soma, somando. Tá? E todos os vetores que eu vou somar apenas 2 vetores. Então, existe uma maneira, tá? Vou colocar aqui para vocês, para a gente ter um cuidado, que é uma maneira de representar uma soma vetorial. Tá? Então, essa soma, ela vai ser representada. E ela é representada sempre por uma característica. Ó. Como é que eu represento? Quando eu quero te indicar que o que eu vou fazer é uma soma vetorial, é, por exemplo, vou somar um vetor A mais um vetor B. Tá? Isso é diferente de somar números normalmente. Por quê? Se eu digo para você que eu vou somar 2 mais 2, tudo bem? Quanto é que vai dar isso? 4. Não resta a menor dúvida. 2 mais 2 vai dar sempre 4. Beleza? Agora, quando a gente for somar, eu vou somar um vetor 2 mais um vetor 2. Tá? E eu vou te perguntar agora, quanto vai dar isso? A resposta é não sei. Tá? E eu quero que no final dos nossos 3 casos, você compreenda claramente do porquê você não sabe. Tá? Porque para somar setas, não adianta só você me dizer o módulo, porque o vetor não tem só o módulo, o vetor tem quantas características? 3. Então você precisa do módulo, da direção e do sentido. Tá? Então, ao final dos nossos 3 casos, eu quero que você entenda por que você não consegue saber se eu simplesmente somo um vetor 2 de módulo, vetor 2 mais um módulo, mais um vetor de módulo 2. Tá? E ao somar 2 vetores, isso vai dar um resultado. Tá? Então, a soma desses 2 vetores vai gerar um vetor R, que eu vou chamar de vetor resultado. Beleza? E essa é a maneira como a gente representa uma soma. Uma soma é representada dessa forma. Um vetor A mais um outro vetor, dando um resultado. Tá? E eu vou para o nosso primeiro caso, que é o somar somando. Né? Quando que eu somo somando? É tipo você imagina que existe você e existe pessoas te puxando. Tá? Vamos pensar em puxões, porque puxões são vetores, e eu acho que eles facilitam o nosso raciocínio. Esse aqui é você, que está paradinho, e você tem amigos
e querem te carregar para uma festa, né? Uma festa que tu não está muito a fim de ir, mas eles querem te levar de qualquer jeito. E aí, como eles querem te levar de qualquer jeito, eles resolvem te puxar, tá bom? Então eu vou ter uma pessoa que te puxa para cá, ó, por exemplo, com um vetor A, e uma outra pessoa que te puxa para cá também com um vetor B. Tá? Imagine então esses puxões comigo, beleza? Então, se você está imaginando esses puxões comigo, e uma pessoa te puxa para cá e outra pessoa te puxa para cá ao mesmo tempo, se as duas puxam juntas, você não vai sentir só o puxão A, você não vai sentir só o puxão B, você vai sentir os dois puxões. Então, o puxão que você vai sentir como resultado desses dois puxões vai ser um puxãozão. Vou estar representando aqui. Então, o resultado desses dois puxões vai ser um puxãozão. Tá aqui na minha linhazinha. Okay? E esse puxãozão que a gente tem como resultado, okay, é o que a gente vai chamar de vetor resultado da soma. Eu estou representando aqui pela letra E. Ou seja, eu tenho uma característica para esses meus dois vetores, tá? Quando meus dois vetores eles têm o mesmo sentido, como é que eu vou calcular ou como é que eu vou determinar o resultado dessa soma, o módulo da soma? Eu vou falar que o resultado da minha soma vai ser simplesmente a soma do vetor A mais a soma do valor do vetor B. Então, se você somar os valores, você tem o nosso resultado. Então, por isso que eu chamo de, nesse caso, quando os meus vetores têm o mesmo sentido, como que você soma? Assim, somando, né? De uma forma característica. Tudo bem? Tranquilo? Então, faz todo sentido nessa brincadeira. Agora, vou fazer o nosso segundo caso aqui ao lado. O segundo casinho. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, né? Então é o que eu vou chamar de soma diminuindo. Que isso, mano? Como assim? Soma diminuindo? A gente somou somando e agora a gente vai somar diminuindo. Como é que isso é possível? Somar diminuindo? Muito simples. Pô. Imagina de novo você aqui, tá? Só que agora você tem dois amigos diferentes e cada um deles quer te levar para uma festa diferente. Né? Você é uma pessoa muito querida, muito disputada, né? Seus amigos estão lá disputando a sua atenção. Só que um amigo te puxa para um lado, um amigo te puxa para cá. Né? Com um vetor, por exemplo, A. Já o outro amigo te puxa para o outro lado, com um vetor, por exemplo, B. Eu vou até definir aqui com a gente algumas características para que a gente faça exemplos, tá? Todo vetor A que eu usar aqui, eu vou dizer que ele tem um módulo de 2 unidades. Perdão. 2. 2 unidades. Todo vetor B que eu usar aqui, eu vou dizer que ele tem um módulo de 3 unidades. Tá? Um dos vetores que eu usar, vou escolher esses valores para os meus vetores. Tá? De modo que, por exemplo, quanto é que valeria o nosso R aqui? Ó? Se eu tenho um módulo de 2 e 3 unidades, o meu vetor R ele vai ter um módulo de 5 unidades. Né? Nesse outro caso, que é o soma diminuindo, o que vai acontecer? Imagina que a pessoa te puxa com uma intensidade 2 para cá, tá? E uma intensidade 3 para o lado de cá. Né?
para qual lado você iria se esse puxão fosse real? Uma pessoa te puxando 2 para um lado e 3 para o outro. Para qual lado você iria? Faz todo sentido a gente pensar que a gente iria para o lado do maior, né? Claro. Certo. Por quê? É como se você não sentisse, né, como se o resultado final fosse não você levar esse puxão e esse puxão ao mesmo tempo. Mas o seu resultado final é, na verdade, levar um único puxão que te conduz no sentido do maior, tá? Então, nesse caso aqui, você tem vetores que têm, ó, sentido oposto. E quando ele tem sentido oposto, o fruto dessa soma vetorial não vai ser um vetor mais intenso, como aconteceu aqui, mas sim um vetor menos intenso, um vetor de menor tamanho, de menor valor. Ou seja, como é que você vai operar essa soma? Essa soma, ela na verdade não vai ser a soma dos dois vetores, mas sim a subtração dos dois. Claro, para subtrair aqui, só por questão de não dar um número negativo, estou botando o maior menos o menor, tá? Então, nesse caso, vai ser o nosso famoso soma diminuindo. Ou seja, vou fazer o vetor B menos o vetor A. Tranquilo? E, só para pegarmos aqui um exemplo, por exemplo, com os valores que eu coloquei ali, o meu vetor R, nesse caso, valeria 1 unidade. Tudo bem? Então, esses são 2 casos importantes para a gente se ligar. Né? Sempre que os vetores tiverem o mesmo sentido, eu somo, em sentidos opostos, eu subtraio. Bem simples. Né? E vamos para o nosso terceiro casito. Né? Nosso terceiro casinho. Aqui embaixo. Nosso terceiro casinho são os casos que a gente precisa saber bem, que é o caso que eu chamo de soma Pitágoras. Soma Pitágoras? É. Que esquisito. É. Vamos imaginar de novo você sendo disputado aí por 2 amigos para ir à sua festa. Então aqui está você. Né? Novamente, sendo disputado pelos seus amigos para ir à festa. Então, nessa ideia de você aqui, você vai sofrer 2 puxões. Só que os seus puxões vão ser bem característicos. Por exemplo, imagina que uma pessoa te puxa para cá, né, com um vetor de, por exemplo, uma intensidade 4. Vou chamar aqui, ó, de vetor A, e vou atribuir um novo módulo a ele. Né? Vou dizer que o nosso vetor A ele tem um módulo 4 quadradinhos, beleza? E, ao mesmo tempo, tem uma pessoa que te puxa aqui, ó, de maneira esquisita para cima. Um vetor de módulo B. Deixa eu atribuir um módulo a ele aqui. O módulo dele vai ser 3 quadradinhos, 3 unidades. Tá? Então, imagina que, ao mesmo tempo, você sofra um puxão para um lado e um puxão para cima. Qual seria o seu movimento se, ao mesmo tempo, você sofresse esses 2 puxões? Você iria só para o lado? Não. Você iria só para cima? Não. Como é que você se moveria aqui? Você vai se mover na diagonal. Né? Porque ao mesmo tempo que você vai se mover um pouquinho para o lado, que a pessoa está te puxando para o lado, você vai se mover um pouquinho para cima, porque a pessoa está te puxando para cima, então o seu resultado desses 2 vetores vai ser uma diagonal. Tá? Então, dessa forma, o que eu quero que vocês percebam? Né? Dessa forma. Que diagonais, eu posso ter várias diagonais. Como é que eu vou saber qual é a diagonal correta que eu vou desenhar? Né? Para eu ter ideia de qual é a diagonal correta que eu vou desenhar, o que eu vou fazer é completar um quadrilátero aqui. Né? Completar um quadradinho. Então, como você imagina que aqui tem um... Esse lado é horizontal, então aqui é uma horizontal. Esse meu ladito aqui é uma vertical. Aqui eu tenho uma vertical. Então, completei
Completei o meu quadradinho. Como é que vai ser a minha diagonal perfeita aqui? Vai ser a diagonal desse quadrilátero que eu coloquei para vocês. Então, esse vetorzinho aqui, ó, é o meu vetor resultado. Como o movimento que eu, por exemplo, irei adquirir é um movimento na diagonal, é como se o resultado desses dois vetores atuando ao mesmo tempo é o meu vetorzinho na diagonal. Tranquilo? Show? Você perceber, reparar aqui, ó, com carinho com o tio, o que tu vai ver aqui, ó? Uma coisa que eu vejo muito pequeno, desde muito tempo, né? Que eu tenho um probleminha, e o meu problema é que eu vejo triângulos. Poxa, Maurinha, com que frequência? Todo o tempo. Né? Então, quando eu olho para cá, eu vejo um triângulo. Né? E não é qualquer triângulo. Né? Como eu coloquei esses vetores aqui dispostos, formando 90 graus, tá? O triângulo que eu vejo é um triângulo retângulo. Tá? Como é que eu vou calcular o resultante dessa situação? Ué, fácil. O resultante dessa situação vai ser o R ao quadrado igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Tá? Esse vai ser o nosso resultante, que vai ser exatamente, já que eu fechei um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Né? Ah, amor, então quando que eu vou entrar nesse soma Pitágoras aí que você está chamando? Toda vez que os vetores forem ou são perpendiculares. Perpendiculares entre si. Moria, what porras that perpendiculares? Ué, Mourezinha. Perpendiculares, mano, bro. É o famoso 90 graus. Então, você tem dois vetores formando noventão, um ângulo de 90 graus entre si. Tá? O que a gente vai fazer é o Pitágoras. Tudo bem? Então, esses são os casos basicões, tá? Casos assim, pô, Moura, tem que saber, tem que saber, tem que saber. Esses casos aqui são os nossos casos basicões, tá? E outra regrinha que a gente vai ver são regras para desenhar, de utilizar o caso geral, porque esses aqui são até regras que a gente viu, mas são casos bem específicos, são casos particulares, tá? Então, no nosso outro vídeo, a gente vai ver, né, regras para desenhar e o nosso caso geral. Valeu? Tchau, tchau, gente.